Estamos aqui com o Dr. Eufran Ferreira do Amaral, especialista em solos, chefe da Embrapa, e nos dando aqui uma entrevista inusitada no meio ambiente amazônico. E a pergunta que nós gostaríamos de deixar, que o Dr. Eufran ensinasse a todos os nossos telespectadores, o que a sua área, especialmente, pode contribuir em termos de futuro? E onde estão os gargalos? Aqueles que estão iniciando no geoprocessamento, planejamento territorial, tudo isso, qual seria a ênfase que eles deveriam dar de acordo com a sua experiência de vida e de pesquisa? Professor, hoje a gente vive num mundo globalizado e que a gente tem muito dado disponível e pouca informação qualificada, né? Do ponto de vista da pedologia, o Brasil é um país continental. Aqui na Amazônia, os estudos mais detalhados que nós tivemos em solos ainda são da década de 70 e nós precisamos ter mapas de solos mais detalhados. Os mapas para nós são um meio para se chegar evidentemente em produções mais eficientes, né? Então esse é um gargalo. Nós não conhecemos a Amazônia em escala adequada para ter um uso eficiente da terra, com ênfase às áreas desmatadas. Esse é um ponto. O outro é que nós ainda estamos começando a manejar solo. Nós não manejamos solo na Amazônia, nós plantamos. Então nós precisamos definir estratégias para ter efetivamente o manejo da terra, o manejo do solo, que garantam a produção hoje, amanhã e depois. Então a gente sabe um pouco sobre distribuição, a gente sabe um pouco sobre as características, mas a gente não sabe profundamente quais são as implicações de determinados usos e como que a gente trabalha a recuperação e como que a gente garante produção de alto nível. Esse é um ponto. O outro, do ponto de vista de geoprocessamento, hoje nós temos um volume imenso de informação, né, de dado, mas a gente não consegue transformar isso em informação estratégica. A gente precisa ter pessoas que saibam pensar e olhar o futuro e fazer as perguntas corretas, né? O geoprocessamento é uma ferramenta excelente para planejar, para tomar decisão, mas no entanto, tem um professor amigo meu que fala, geoprocessamento é assim, às vezes lixo entra e lixo sai. Se a gente não tem informação qualificada sendo produzida na ponta, as ferramentas de geoprocessamento em nada vão adiantar para responder as perguntas. Então a gente precisa ter efetivamente pessoas qualificadas trabalhando para ter um maior conhecimento da base de solos que a gente tem aqui na região. A gente precisa ter pessoas trabalhando essas bases, transformando, decodificando essa informação, quer seja em mapas, em zoneamentos específicos, né, pedoclimáticos, zoneamento de risco climático, né, integrando com outras informações e indo além do mapa, da trincheira em si. Ou seja, como é que a gente olha essa informação pedológica, como é que a gente integra com outras áreas e como é que a gente olha aquele território pensando no futuro, mas tomando a decisão agora, né? Então, linhas de pesquisa de manejo de solo, de levantamentos, né, e classificação de solos com indicações de uso adequado são essenciais para a gente ter efetivamente uma transformação agrícola na Amazônia, né? A gente hoje, menos de 5% dos produtores utilizam, por exemplo, adubação em calagem, em áreas que nós temos solos férteis. Tem outros lugares, por exemplo, como o Acre, 60% são solos férteis, mas tem uma alta vulnerabilidade que requer um uso adequado para realmente ter eficiência. Então nós temos grandes desafios do ponto de vista do conhecimento para indicar usos mais adequados. Doutor Eufran, vou fazer ao nosso amigo doutor uma pergunta um pouquinho capciosa. Afinal de contas, o que tem a Amazônia com relação a mudanças climáticas? Qual a sua opinião, o seu parecer a respeito? Professor, eu sou um amazônida, sou um acriano e eu falo sempre para os meus colegas, né, alunos, professores. Quer falar de mudança climática na Amazônia? Pergunta para o índio, pergunta para o seringueiro, pergunta para o produtor rural. Nós já estamos vivendo isso. Há um processo de mudança. Antes, nós tivemos no Acre, né, aqui em Roraima a gente tem muito mais incêndios florestais hoje, mas até 2005 no Acre nós nunca tínhamos tido incêndios florestais. Hoje a floresta está mais seca e hoje a gente começa a ter, todo ano, incêndios florestais. Tem uma queimada, o fogo entra na floresta e a floresta virou combustível, né? Com relação
a eventos extremos, né? Nós não tínhamos, por exemplo, na Amazônia, temporais, enchentes tão severas como nós estamos tendo. Então, cada vez mais a gente está tendo redução. Quando eu estudei agronomia, a nossa disciplina de irrigação e drenagem não fazia sentido porque nós não tínhamos um período seco. Hoje nós temos um período seco que vai de 3 a 4 meses. Né? Tem lugares que não tem mais como produzir sem ter irrigação. Então, há um processo de mudança. Né? Há céticos que não acreditam nisso, mas eu, como Amazônia, vejo esse processo de mudança. Agora, a Amazônia é parte do problema, porque sente as consequências, mas também é parte da solução. Nós podemos sim aqui ter condições de aumentar a resiliência da floresta a partir do uso eficiente da terra e ter estratégia também de redução dessas emissões, porque aqui nós temos a possibilidade de ter um dos grandes sumidouros de carbono, a partir do que nós estávamos conversando agora. Vamos plantar árvores, ou a possibilidade de plantio de seringueira, né? Naqueles consórcios que nós falávamos, imagina inserir seringueira e outras tantas espécies florestais. Nós somos sim parte do problema, mas somos grande parte da solução global com relação à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Doutor Eufran, você poderia deixar para os nossos telespectadores uma última palavra? Você, como um pesquisador, vivencia essa Amazônia como um acriano, o que você poderia recomendar para a sociedade? Uma coisa simples, professor, né? Venham conhecer a Amazônia e nos ajudem, né? Nós temos aqui um patrimônio, né, que não é só dos amazônidas, mas é um patrimônio da humanidade. Nós temos um bioma que é riquíssimo em fauna, flora, né, em cultura. Nós vemos uma Amazônia que tem muitas Amazônias, né? E a gente pode ajudar conhecendo mais para usar de forma eficiente, pode ajudar formando redes de colaboração para ter informação qualificada, nós que trabalhamos com ciência, para ter uma ciência de qualidade, não é, aqui dentro, para nos ajudar efetivamente a ter um uso duradouro na Amazônia. De coração nós agradecemos a entrevista e com certeza nós iremos buscar mais um bom bate-papo para trazer para os nossos telespectadores boas informações, aliás, excelentes informações no nosso Ciência para a Vida. Afinal de contas, o que é importante ter conhecimento e com conhecimento fazer o planejamento e com o planejamento nós direcionarmos aquilo que são as ações. Porque afinal nós só temos esse lugar para morar, que é a nossa terra. Agradecemos de coração, Dr. Eufran, e fique à vontade para suas últimas palavras. Professor, eu agradeço, né? Para mim, eu tenho uma honra de tê-lo tido como meu orientador e eu sou muito grato na minha vida por isso. E agradeço também à Universidade de Viçosa por fazer parte da minha formação e desejo sucesso ao programa. Ok. A todos, aguardem novos episódios, novas entrevistas do nosso Ciência para a Vida, buscando especialistas que possam trazer informações para a melhoria das nossas condições ambientais e para a sustentabilidade de todos os biomas. Muito obrigado.